Hoje a Rock é uma empresa líder em content marketing, em marketing de conteúdo. A gente ajuda marcas a criar conteúdo em escala, entregar a experiência de conteúdo para o cliente deles e gerar resultado em marketing digital. Somos mais ou menos 500 rockers espalhados em agora 18 países no mundo inteiro. Tem sido bem legal, estamos numa fase de globalização da companhia e tem sido um aprendizado e tanto. Eu sou o CEO da Rock e acho que minha trajetória com startups e empreendedorismo começou e continua ali. Legal. E eu queria entender um pouco, né, se você pudesse compartilhar, Diego, como é que vocês pensaram nesse business para de fato começar a vender marketing de conteúdo? E olhando agora, é fácil falar, mas lá atrás, quando você estava construindo isso, né, não sei se você já estava visualizando que, putz, você teria uma operação global, 500 funcionários, o negócio ia ser escalável assim, etc. Então, essa é uma pergunta interessante. como é que vocês naquele momento olhavam para a Rock, né? E hoje, tipo assim, todo mundo que eu converso sempre fala, cara, tem um cara que manja pra caramba de métrica de SaaS, é o Diego lá da Rock Content, que os caras estão sempre olhando para SaaS e tal. Tipo, como é que foi montar esse negócio e tipo ir evoluindo essa ideia de conciliar algo super escalável, repetitivo, muito focado em recorrência e tudo mais? Acho que é uma pergunta Eu acho que legal para a gente naquela começar. época, lá no começo, e aí eu vou voltar um pouquinho no túnel do tempo aqui. Acho que em 2003 eu nem sabia o que era SaaS e recorrência, e eu queria muito empreender. Eu estava vendo uma transformação legal na indústria, que é as marcas se tornando publishers. E elas começavam, acho que tem várias histórias muito legais. Acho que no Brasil, por exemplo, a XP é uma marca que nasceu em cima de conteúdo. E a gente percebeu que as marcas elas queriam parar com essa dependência de Google, Facebook, TV e criar a sua própria audiência na internet. Eu acho que a gente percebeu isso cedo e começamos a experimentar e inventar o nosso modelo ali naquele ano. Eu acho que os conceitos como SaaS, recorrência, métricas de crescimento e indicadores, acho que eles vieram aprendendo e se tornaram uma paixão no meio da jornada. Lá no começo a gente queria fazer uma coisa que a gente acreditava e que ia virar uma necessidade. E uma pergunta interessante que você fez, assim, lá atrás, 2013, você esperava ter cliente no mundo inteiro, ter equipe distribuída? Eu diria que eu sonhava isso, mas eu não tinha a menor ideia do quanto tempo levaria e o quão possível seria. Então, em 2013, quando a gente começou a companhia, a primeira coisa que a gente fez foi: vamos incorporar isso em Delaware, um dia a gente vai ser líder global. Mas a gente nasceu no mercado brasileiro, a gente cresceu muito no mercado brasileiro, a gente expandiu para o mercado América Latina uns 4 anos atrás, e há 2 anos atrás a gente entrou no mercado norte-americano através de uma aquisição. Foi uma experiência muito interessante para a gente, estamos aprendendo muito, escalando time, montando processos, e hoje eu tenho orgulho de falar que a gente é uma companhia global, mas que nasceu no Brasil, somos brasileiros no coração. Legal. Desculpa, Gustavo, a Voreda. Pode falar. Boa. Eu tava com uma pergunta aqui para te fazer, Diego, que lá no comecinho, assim, né, em BH, lá no São Pedro Valley, e no Brasil, né, de 2013, eu acho que falar de marketing de conteúdo, marketing digital era muito mais difícil. Um pouco sobre o cliente, né, a persona buyer da Rock Content, como você acredita que essa pessoa evoluiu, né, o cliente de vocês ao longo do tempo, e como que vocês foram agregando serviços e buscando adjacências para construir a Rock Content de hoje? Como que isso é a história? Essa também é uma pergunta bem interessante, porque mudou muito, muito, assim. E quando a gente volta no mercado Brasil, em 2013,
ele estava na infância dos conceitos de marketing digital, pouquíssima gente falava sobre isso. A gente sempre acreditou que para a gente fincar a nossa bandeira, a gente tinha que ser o nosso cliente. Então, a primeira coisa que a gente fez foi criar muito conteúdo em larga escala e educar o mercado mesmo. Acho que no mesmo momento tinham várias outras empresas começando esse tipo de esforço nas suas verticais. Uma empresa, por exemplo, que também ajudou e fez uma história muito bacana. Eu brinco, passar asfalto e eletricidade no mercado de marketing digital brasileiro, eu acho que é a RD. Então, eles falavam muito, educavam muito. Eu acho que em 2013, se você conversava com um prospect, você tinha que explicar o que é SEO, o que é geração de demanda. Hoje, todo mundo sabe. Naquela época, devo fazer conteúdo. Hoje mudou. O cara falou, eu tenho que fazer, é um canal que eu não tô, eu tô atrasado. Então, acho que o mercado amadureceu muito e, de certa forma, acredito que ele até provou de uma forma muito bacana a tese. A Rock nasceu como um blog, geração de leads e muito SEO no mercado brasileiro. Por volta de 2014, a gente começou a produzir conteúdo em espanhol e trazer as primeiras leads e oportunidades daquele mercado. Acho que 2 anos depois, a gente já estava assinando os primeiros grandes clientes no México. E aí fomos... eu brinco que a gente é o nosso maior cliente e a gente cria muito conteúdo, a gente educou muito o mercado sobre isso. Acho que é um assunto infinito e que só cresce em complexidade e é um assunto muito dinâmico, né? Tudo que é marketing digital muda todo ano, de certa forma. Então, a gente viu esse mercado amadurecendo muito e acho também formamos bons profissionais, tanto na Rock quanto nos nossos clientes, e várias outras empresas formaram gente que foi trocando e rodando para esse amadurecimento. Eu acho que o mercado da América Latina ele começou um pouco mais tarde do que o mercado americano ou europeu, mas ele amadureceu muito rápido. É bem interessante quando eu penso nisso, porque eu diria que quando a gente começou, isso é um chute total, mas dando a minha sensação. Acho que quando a gente começou, quando o Rock, acho que a RD naquele momento também estava começando, o mercado brasileiro devia estar uns 10 anos atrás do mercado americano em marketing digital. Hoje, se eu tivesse que chutar, eu diria que ele está 2, no máximo 3. Não é tão grande mais essa janela. Óbvio que ainda tem um pequeno atraso, mas ele não é mais do não sei o que é content marketing ou não sei o que é geração de demanda. Acho que essa fase passou e passou rápido. Ô, Diego, essa pergunta que o Gustavo fez, desculpa te interromper, Gustavo 2, pode falar. Então, só entrando na linha de comparação de Brasil e Estados Unidos, você está falando do cenário de marketing. Um ponto que eu queria entender com você, e seria legal você passar para o pessoal também, é como que foi a jornada de funding da Rock se comparada com os peers norte-americanos dela? Então, em termos de velocidade de crescimento, se puder dar um cheiro de quanto cada geografia levantou, resultado obtido, e o porquê que você acha que cada um chegou onde chegou, por exemplo. Legal. Essa é uma pergunta bem interessante, Gus. Acho que o primeiro, a gente... E aí, acho que para complementar a sua pergunta, que era a pergunta que eu ia fazer antes, você falou que quando a Rock nasceu, vocês incorporaram a empresa fora. E hoje, a gente sempre tem uma discussão aqui no GVend, nos deals que a gente faz, que é, no começo os deals sempre sempre vinham incorporados no Brasil, limitada, a gente assina um contrato de bulk com essas empresas e quando a empresa amadurecer, a expectativa é que, sei lá, ela vire uma SA, a gente faça conversão. De um tempo para cá, a gente tem visto mais empresas que operacionais, elas fazem um flip e aí a gente precifica a empresa em dólar com operação no Brasil.
Tipo, isso foi, naquela época, visão de tipo, pô, a gente vai ser grande, então já vamos começar incorporando a empresa fora? Foi tipo um conselho legal de tipo advogados ou de fundos ou de alguém? Ou, só para entender, né? Porque hoje a gente vê, não sei quem que está certo no fim do dia hoje. São os founders que começam incorporando fora ou são os que começam no Brasil e flipam depois? Aí você junta isso nessa sua pergunta de como que foi É bom o porque isso funding da conecta Rock. também com a jornada de funding, assim. A gente, acho que a primeira coisa que a gente percebeu foi o seguinte: a gente falava com investidores não só brasileiros quanto fora, e eles falaram, os gringos sempre falaram, só investe em empresa que é Delaware. A gente ouviu muito isso. Hoje não tanto mais, mas isso em 2012 era uma coisa que era fato, quando você falava com um fundo americano. Um outro ponto que para a gente chamava muita atenção e que a gente considerou nessa decisão foi o custo de incorporação com todo o suporte jurídico para fazer fora era consideravelmente menor do que fazer no Brasil. Eu lembro que a gente usou um startuplawyer.com e a gente nasceu com um plano de stock options, todos os contratos redondinhos e até hoje são os mesmos, padrãozão. Uma coisa que é muito forte lá, e eu não sou advogado, eu não domino os conceitos técnicos, mas eu sei o quanto que é importante essas coisas, você não cometer erros. Então, quando eu tinha dúvida, eu sempre ia para o que é a melhor prática da indústria, o que é simples, o que é padrão. Então, eu lembro que, por exemplo, a primeira captação que a gente fez foi, se eu não me engano, foram $75 mil de dois amigos e angels, que são o Luciano Tavares e o Manuel Lemos. Eu lembro, inclusive, que a gente usou o contrato de instrumento conversível. Naquela época não existia SAFE, que para mim é a maior bênção para o empreendedor early stage recente. Um contrato de mútuo padrão da indústria disponibilizado pela Cooler. E aquilo economizou um bocado de recursos, super simples. É interessante que a Rock nasceu mais ou menos no mesmo momento, talvez até, não sei se um pouquinho antes ou exatamente junto, com algumas outras empresas no mercado americano. E empresas como Contently, Skyward, todos no mesmo espaço. Eu lembro que a gente falou, caramba, esse mercado, a gente nunca vai ter muita dificuldade para levantar grana, porque em um ano os 3 players gringos tinham levantado $200 milhões e a gente tinha levantado 75. Eu acho que a gente teve uma trajetória de funding não convencional. A Rock levantou menos do que as empresas típicas do nosso estágio. A gente teve muita dificuldade no mercado brasileiro de comunicar. Acho que naquele momento ali não se falava muito de B2B, de SaaS. Você queria fazer o LinkedIn brasileiro, ou o peixe urbano, ou o copycat do Airbnb. Era um momento muito incipiente do mercado de capitais no Brasil. E não tinha, ninguém sabia o que era SaaS. A gente foi descobrindo e aprendendo e fazendo e calibrando. A gente levantou uma pequena rodada depois com a eBricks, se eu não me engano, $1 milhão. Só que a gente estava no mercado... Isso em que ano, se lembra? Não lembro, cara, mas deve ser 2015, 2016, 2016 provavelmente. A companhia já tinha quanto tempo, assim, só para ter uma ideia de eficiência, né? De quanto vocês rodaram sem precisar levantar dinheiro? Não, a gente levantou os 75 muito cedo, $75 mil, que na época devia ser uns 150, 200 mil reais. E esse dinheiro nos levou, assim, um ano e pouco, aproximadamente, mas a companhia já estava, assim, barely break-even, sabe? A gente sempre foi muito eficiente em capital e na maior parte da nossa jornada gerando caixa ou empatando. A gente conseguiu montar uma máquina de vendas
com um payback muito rápido e crescer e operar essa máquina. Acho que foi uma grande vitória nossa. Conseguimos montar uma máquina de geração de leads, que quando você usa conteúdo, você não tem aquele custo fixo de Google na geração de demanda todo mês. Então, se a gente não publicar nada no nosso blog esse mês, eu vou ter lá 5, 6 milhões de visitas e vou gerar 20, 30 mil leads. É uma máquina que trabalha enquanto você dorme. Conteúdo é isso. Acho que essa é a beleza, né? Não só do conteúdo, assim, é o mix da geração de conteúdo com o modelo de negócio de recorrência, né? Porque você não está pagando para adquirir o cliente, porque você construiu o conteúdo, e você está empilhando receita porque é recorrente. Então, acho que esse foi uma das coisas que eu achei muito legal falando lá com o seu sócio, né? Com o Peçanha. A gente vê assim, a gente brinca que conteúdo é igual real estate. Você está construindo o seu mapinha, os territórios ali, e ele vai ter gente passando na frente dele o resto da vida. Então a gente conseguiu, com essa combinação poderosa de content marketing e inside sales, crescer e escalar com uma eficiência muito rápida. E o mercado brasileiro, enquanto no mercado americano estava todo mundo se matando e vários players capitalizados, no mercado brasileiro a gente não tinha muitos concorrentes, não eram deals muito competitivos. A gente conseguiu crescer rápido e sem queimar capital. Acho que por volta de 2018, eu não recordo se foi 2018 exatamente, mas acho que sim, início de 2018, a gente já tinha um certo porte, um player americano nos abordou e queria nos adquirir, etc. A gente viu os números deles, viu os nossos, falou, putz, a gente vai pegar esse cara rápido. E, curiosamente, depois a gente resolveu entrar em 2019 no mercado americano. A gente conheceu os principais players e a gente decidiu fazer uma aquisição para poder ser o primeiro player que conseguia atender marcas em toda a geografia Américas, né? Então, hoje a gente tem cliente Brasil, Canadá, México, Estados Unidos, Colômbia, então, e alguns usam conteúdo em 2, 3 idiomas. A gente vê isso como um diferencial muito legal, especialmente para as grandes empresas. Uma coisa que eu achei bem legal que você tinha contado, e já me falaram muito disso, eu já vi até alguns materiais, é que estrategicamente o modelo de negócio SaaS ele te recompensa por crescer inorganicamente, que você começa ali a olhar para os múltiplos e você consegue ir encaixando a sinergia das pessoas, né? E aí, tipo, o que eu sempre achei que é legal é que quando a gente compara, por exemplo, a Rock com outra empresa, tipo, quanto dinheiro você consumiu de VC para chegar na receita que você tem hoje, né? Tipo, e o de vocês foi muito eficiente, porque vocês não fizeram, a Rock não teve que levantar tipo 100 milhões para faturar 100 milhões, entendeu? Não, é bem menos, assim. Não sei de cabeça aqui, mas eu acho que a maior captação que a gente fez foi um instrumento conversível de cerca de 10 milhões de dólares, mais uma linha de dívida no final de 2019 para perseguir essa aquisição. Então, ali foi o nosso maior captação. E acho que pode ser que a gente esteja dividindo algumas novidades aí em breve. Legal. Se você tiver um ponto, pode fazer também na sequência. Deixa eu fazer uma pergunta na questão de eficiência, Diego. Você que já está trabalhando no mercado americano diretamente, já tem 2 anos e um pouco, e observando ele desde sempre. Uma coisa que eu sempre escuto no mercado é o seguinte: aqui no Brasil não adianta você fazer um fundraising e contar com a próxima rodada sem atingir o seu break-even. Nos Estados Unidos, você pode take for granted que você vai conseguir levantar dinheiro naquele certo momento. Aqui no Brasil, os empreendedores acabam jogando um jogo mais conservador, que ele levanta capital, principalmente no SaaS. E o meu dali 18 meses, eu vou bater o break-even. Eu vou levantar mais capital e vou bater o break-even de novo.
Então, ele sempre vai afundando nas curvas ali de SaaS e volta para o break-even. Ele acelera e É. empata e desacelera. Acelera e desacelera. O crescimento dele é quase que uma gestão de caixa. Essa é uma história super comum. E eu acho que isso é um fator que ele está mudando rapidamente. Assim. Quando eu vejo porque 2013 praticamente não existia venture no Brasil, e é uma explosão, começa a crescer muito rápido os players, a gente começa a ter unicórnios, cara, nem existia essa palavra quando a gente começou há 8 anos atrás, eu acho. Você fala, unicórnio, o quê? Hoje você começa a ter empresas fazendo todo o ciclo e aquele ciclo perfeito, assim, série A, B, C, sem nenhuma desaceleração. Eu vejo isso sendo muito mais comum nos segmentos de B2C, empresas mobile, empresas especialmente fintechs, e até mesmo em SaaS. Eu acho que, por exemplo, uma empresa como a RD é uma empresa que fez o ciclo clássico de venture capital, a escadinha. Série A, B, C, e aí vai. Acho que há um tempo atrás isso não era comum. Eu acho que isso está mudando, e isso é bom para todo mundo. Assim, antes existia mais incerteza de vai ter uma próxima rodada. Hoje a gente tem não só VCs locais, mas também os gringos fazendo deals por aqui. Então, eu tenho visto uma tendência de ter muito mais acesso a capital que antes. Assim. E isso, inclusive, tem tido um impacto muito legal na qualidade dos investidores do mercado também. Assim, eu fico lembrando das histórias de venture capital em 2014, 2015, e hoje elas são bem diferentes. Os termos são mais amigáveis. Se você não tem termos que são justos, você está meio que fora do jogo como um fundo hoje. Em 2014, 2015, cara, se era o único dinheiro que existia, o termo que você colocasse na mesa era o que tinha. Então, mudou muito. Dá um exemplo de termos que antes eram comuns e hoje, se você tiver esse tipo de termo, você não vai conseguir fazer funding em uma boa empresa. Cara, qualquer term sheet em 2014, 2015 tinha veto em tudo que você imaginar. O investidor que está colocando um pequeno cheque fala assim, posso vetar o orçamento, posso vetar pool, posso vetar isso. É quase que isso não é raro quando você está falando mais late stage, mas eu cheguei a receber term sheet de série A que parecia que o cara estava comprando a empresa e era um fundo de private equity que estava investindo $100 milhões. Era muito diferente naquela época. Assim, poder vetar o plano orçamentário, poder vetar futuros investidores. Então, vai entrar mais dinheiro nessa empresa se eu deixar. Então, acaba que tinha muito história de terror, assim, de o meu investidor não deixou o novo entrar. Mas isso mudou pra caramba. Hoje você quase não vê mais, ou muito menos. O mercado, a gente vê fundos super profissionais aí. Todos os fundos Tier 1 no Brasil, os caras seguem melhores práticas, têm boas governanças. Em 2014, 2015, acho que eles não tinham nem nascido. Ô Diego, e aí tentando explorar aqui para os dois chapéus, tanto para investidor quanto para founder, o que hoje você poderia destacar, né, se você fosse traçar um perfil assim, cara, por que eu gosto bastante de modelo de negócio SaaS? Aí tanto o B2C como o B2B, mas comparado com outros modelos de negócio, né, tipo, tendo essa reflexão de Rock e as startups que você investiu na frente, tipo, o que você colocaria como as características que são interessantes no SaaS e onde que está o segredo ali, mais ou menos, de tocar um SaaS bem feito, né? Acho que essa seria uma pergunta legal para a gente explorar. Legal, cara. SaaS é um negócio que é extremamente previsível e metrificável.
previsível para bom e para ruim. Assim, se você tem uma retenção ruim, você vai ter problemas. Se você tem um CAC alto, você vai ter problemas. E eu acho que eu comecei a gostar do assunto porque quando eu fui aprendendo, eu estava dividindo um pouco do que eu estava aprendendo no meu conteúdo, no meu blog, etc. Eu estava escrevendo sobre os aprendizados e dividindo coisas. Naquela época, tive a chance de conhecer vários caras que escreviam sobre o assunto e ajudavam genuinamente. Assim, eu lembro que o David Scott escreveu o artigo de métricas SaaS, que é a bíblia do assunto. Abordei, acho que eu tomei uns 2, 3 cafés, várias conversas com ele, pedi para traduzir para português. Então, foi uma indústria que me recebeu e eu vivia aquilo no dia a dia. Eu ia olhando, estudando, aplicando, recalibrando o plano, ajustando. E eu me encantei com esse espaço por isso. Por que que eu gosto? Eu gosto da previsibilidade, eu gosto da facilidade de identificar onde está o problema e da iteração necessária para corrigi-lo. Isso é fascinante. Putz, você tem um problema de retenção, tem um problema de aquisição, tem um problema... Todos eles são resolvíveis, cada empresa vai ter a sua solução, mas é um modelo que é extremamente previsível. E isso me encanta, assim, é melhoria contínua o tempo inteiro. E naquela época o que estava acontecendo também, que eu estudei muito, era a transição de empresas do modelo antigo de licença para a nuvem e para o modelo de subscription. Aquilo teve um impacto gigantesco na nossa indústria. Mudou o jogo. Se antes eu comprava uma licença de Adobe para a companhia inteira e ficava com ela para sempre, aí quando saísse a versão nova eu tinha que comprar outra licença. Agora não, eu podia pagar mês a mês, eu podia ter usar sob demanda, e isso foi uma coisa que mudou o jogo e criou muita oportunidade para empresas novas nascerem. Legal. Diego, eu tenho uma pergunta só rapidinho aqui no Q&A do Henrique Vaz, que é o CEO da Clean Cloud, né? Uma empresa que a gente investiu, Diego. Ele está perguntando aqui sobre estratégias de marketing, principalmente o ABM, né? Como que você enxerga esses desafios de uma empresa implementar essa estratégia de marketing versus o inbound marketing, né? Que a analogia é você pescar ao invés de pescar com vara, pescar com arpão, assim, direto no lead que você quer atacar. Como que você enxerga os principais desafios para as empresas implementarem essa técnica? Eu tento não ser prescritivo, porque assim, eu acho que muita coisa que acontece na nossa indústria acaba sendo prescritivo. Você tem que fazer ABM, você tem que ter especialização de pré-vendas e inside sales, você tem que ter SEO e conteúdo. E em muitos casos, você não precisa de todas essas coisas. Eu acho que a ABM é uma estratégia que funciona. Para você estar pensando em ABM, você tem que ter feito vários fundamentos antes na minha cabeça. Porque se você falar, eu vou nascer ABM e vou tentar... Cara, ABM é complexo e desafiador pra caramba. Eu provavelmente não seria minha primeira estratégia. Pode ser que, se eu tivesse num mercado que é hiper específico e eu vendo para as 500 maiores empresas do Brasil, vou pegar as top 500 do valor. Talvez fosse a minha primeira estratégia, mas é raro. Existem jeitos mais fáceis de começar, sabe? Uma coisa que em marketing e vendas, muitas vezes, as pessoas todo ano ou todo semestre tem o Big New Thing e você tem que escolher quais ondas que você vai surfar. E qualquer onda que você escolher surfar, você vai ter que comprometer com ela 1 ano, 2 anos, para você aprender, dominar e talvez pegar a próxima. Então, não estou falando que conteúdo é melhor, ou que outbound é melhor, ou que live marketing é melhor, ou que advocate marketing é melhor, ou ABM.
eu acho que cada negócio é único. Muitas vezes, mídia paga é a resposta para você, conteúdo. Não tem vaca sagrada. Boa. Uma coisa que a gente tinha discutido aqui no GV Angels, que a gente está colocando em prática internamente, é um comitê de sucesso de investidas, né? Então, olhar para as métricas que a gente recebe para poder entender o que o founder precisa no momento, como que a gente pode ajudar e criar uma cadência disso. Então, o founder manda para a gente 3 métricas e um ask. O que você precisa de ajuda? E aí eu queria te perguntar, né? Tanto vocês no SaaSholic como fundo, mas também você como founder na Rock, tem uma questão ali que você não pode atolar o founder de solicitação de coisas que ele não trabalha, mas você também não pode ser não diligente o suficiente de não pedir informações, né? Porque para ajudar alguém, você sabe o que a pessoa precisa. Como é que você encara isso com os dois chapéus, né? Tipo assim, nas investidas que você tem, e aí, Gustavo, no portfólio de vocês do SaaSholic, e como que vocês estão gerindo essas métricas e o que é, tipo assim, métricas em SaaS que não dá para abrir mão de olhar, né? Acho que essa pergunta é meio que uma mistura disso, de acompanhamento e de métricas. Eu acho essa pergunta ótima e talvez eu vou dar uma opinião controversa aqui. Eu acho que quando você fala de métrica SaaS, aquela lista gigantesca dos básicos, CAC, LTV, ACV, retenção, net, gross, é uma lista gigantesca, a planilha do Score, outros. Aquilo não é para o investidor que você faz para você. Porque se você não sabe ler aquilo no Business SaaS, o meu conselho é estude isso, para tudo, implementa esse modelo pelo seu negócio e depois divide. Aquilo, eu acho que talvez esse seja o primeiro skill de quem está fazendo um business de SaaS, na minha cabeça, que ele tem que desenvolver. Uma vez que ele não é o primeiro, mas ele já tem 10 clientes, ele tem um vendedor, ele está começando a querer tracionar. Se você não medir aquelas métricas, cuja aquisição, lifetime value, payback, churn, todas elas são igualmente importantes. Então, o quanto antes você tem que começar a olhar o seu business no modelo de SaaS, se você é SaaS, tá? Marketplaces tem outros modelos similares e, mesmo assim, eu recomendaria, assim, cara, você começou a ter qualquer tração, para e copia o modelo padrão da sua categoria, depois você começa a customizar, sofisticar e evoluir. Porque é um atalho muito grande para você ter capacidade de pilotagem do seu negócio. Aí você vai acompanhar projetado e realizado. Como investidor, eu acho que a gente tem que pedir o que o cara acompanha. Eu não quero falando como angel, eu não quero dar muito trabalho para o cara, mas eu espero que ele acompanhe isso, porque não é para mim. Se ele estiver fazendo isso para agradar a GV Angels, ou o SaaSholic, ou o Fundo X, o propósito é errado. É a sua bússola num negócio. Eu acho que é uma lista grande, é muito trabalho e é essencial para qualquer business, na minha opinião. Net churn, gross churn, CAC quebrado por canal. E se você não olhar isso, é difícil de crescer o negócio. SaaS é muito reconhecimento de padrões. Você sabe que você pode gastar tanto para adquirir um cliente, você sabe que você tem um tamanho de contrato X, você sabe que você tem que ter uma retenção Y. E aí você tem que fazer esses números irem melhorando, esticando, etc. Legal. Beleza. Complementando um pouco da sua pergunta aí, de como que a gente controla isso dentro do portfólio, como a maior parte das nossas investidas são SaaS, a gente consegue comparar banana com banana. Então, isso é ótimo. Uma coisa que a gente pede às empresas é sempre para preencher uma listinha básica, o menos é mais nesse sentido. Então, não adianta tentar pegar tudo e dar uma trabalheira danada
para os founders que eles não vão fazer e você vai atrapalhar o seu investimento. Você vai dar um trabalho que para ele não gera tanto valor, mas só gera valor para você. Mas ainda assim é um certo desafio ter essas métricas sempre em dia, na mão, exige follow-up. Mas aí, para vocês, num contexto de investimento em empresas de diversos modelos de negócio, tudo, o que eu faria seria encontrar métricas básicas que se aplicam não só ao SaaS, mas também aos marketplaces e aos demais business ali, que você consiga ter um cockpit para você ver os principais indicadores e ponteiros ali que sirvam para todas as startups. Então, tipo, quantos meses de runway a startup tem com o burn do último mês? Isso vale para um SaaS, vale para um marketplace, vale para todos. Então, dá para fazer algumas adaptações e levar para um modelo multi-business model aí de vocês. Legal. E, assim, o que você acha que... Eu vou fazer uma pergunta meio coisa que a gente está fazendo aqui, que talvez vocês vão poder ajudar, porque é frustração versus elogio de muita gente, né? Mas, cara, o que é o limite da encheção de saco entre o investidor e o founder? Pediu o report, o cara atrasou. Você leva isso meio que para tentar entender o que está acontecendo, repensar as métricas, tipo, como que vocês lidam com essa situação, né? Tipo, de founder que de repente pode estar te dando problema de report ou você não está conseguindo ele ajudar da forma certa. Bicho, então, sendo muito franco, sem passar uma imagem do que não é. Na prática, quando o cara está meio unresponsive, te insiste, tenta e fica mais na cola, mas eu não consigo hackear o computador dele e pegar os dados. Mas quando... Isso até o próprio Y Combinator lá, o Paul Graham fala que o maior motivo de morte das startups no Y Combinator é quando a startup para de fazer o check-in ali. Significa que o cara está perdendo um pouco da accountability, está perdendo o ritmo, e como não tem ninguém observando ele, ele vai lentamente sumindo, se afastando e morrendo. E no nosso portfólio ele é novo, então a gente não tem nenhuma morte, tem muita gente indo muito bem, mas você vê que quem está muito acima da curva são justamente aqueles founders que têm essa disciplina inata deles e que não fica dependendo da gente para ficar cobrando reporte e pedindo mais granularidade e tal. É o cara que tem o dado na ponta do lápis dele ali, para ele, que nem o Diego falou, não para mim, e está sempre acompanhando aquilo ali igual um reloginho. Então, eu vejo uma correlação entre altíssimo desempenho e altíssima disciplina de métricas, e quando o cara está mal, a gente tenta dar um cutucão, pedir, insistir e tal, ficar no pé, mas chega num ponto, se ele não mandou, beleza, bola para frente, vamos para o próximo, porque o resultado ele vem do global e não só de um cara só, e às vezes ele está tendo um momento complicado na vida pessoal e tal, então a gente não vai até o fim, não. E pensando como founder, assim, me coloca... nunca me incomodou o investidor pedir um relatório que segue o padrão da companhia e as informações que eu olho, que a companhia olha e considera importante para o seu crescimento. Porque eu preocupo se o modelo de reporting do cara muda todo mês. Fala, cara, esse cara não entendeu ainda para que serve. Ele acha que está trabalhando para o investidor, ele tinha que estar trabalhando para ele. Então, o que o Gustavo falou, assim, reporting e controlar os seus indicadores bem, não é para o investidor. O investidor é um direito deles. Você está fazendo isso para você, como founder, é bom, porque o primeiro motivo é daquele jeito que você corrige, detecta anomalias, evolui a empresa. Mas até um outro ponto, até mais egoísta, pensando como founder. Se por um acaso eu precisar de mais grana um dia, é seguro eu manter meus investidores super atualizados e informados, porque eles vão estar sabendo, talvez eles queiram. Se você não manda reporte, só vai aparecer daqui 6 meses para pedir, quer participar do meu Série B, cara, o cara nem lembra de você, tipo,
Você não está sendo... Para mim é básico, de profissionalismo mesmo. É muito importante, não é para o investidor. Se o cara não mandar, eu não vou encher o saco dele. Para mim, toda vez que ele manda, eu dou uma olhada e é a beleza que você falou, SaaS é reconhecimento de padrões. Você falou, olha aqui, cara, o seu CAC aqui está dando isso e isso, talvez isso aqui funcione. Você consegue ser muito pragmático nas dicas que você dá, você consegue criar um valor, não é ideia, assim, sabe? Olha, eu já vi isso antes e já passei por isso e fiz isso. Muito... Eu lembro várias conversas nos early days da Rock, olha, temos esse desafio aqui de retenção. Faça isso, isso e isso. E o outro cara que tinha passado por um problema assim, lá falou, e eu só fiz, e ó, funciona. É uma indústria que você tem um reconhecimento de padrões muito forte, e se você usa o mesmo jeito de pensar, você consegue, você usa uma inteligência coletiva que te ajuda a chegar lá. Se você tem só o seu modelinho ali, está olhando só o seu PNL, você está sozinho. Legal. Ô, Will, dá para fazer uma de marketing aqui de novo? Ou você tem mais alguma nesse tema aí? Eu acho que dá para fazer essa de marketing, mas aí eu ia fazer um switch agora meio que para SaaSholic, né? Mas vamos encaixar essa do Ricardo. Boa. O Ricardo é um investidor aqui da rede, né? Que ele geralmente pega os deals de Martech. Aí ele está perguntando, é uma pergunta muito boa, como que você enxerga o overkill de conteúdo daqui a alguns anos, né? Basicamente, assim, a sensação que mal dá tempo de se informar, quanto mais acompanhar conteúdo das empresas, a quantidade de conteúdo cresce exponencialmente. Acho que, resumindo, você acha que existe, que o modelo de marketing de conteúdo está chegando meio que ao fim, ou ele vai precisar mudar? Existe uma crise nesse Essa pergunta modelo ou não? ela é interessantíssima, cara, porque pensa na quantidade de conteúdo que está sendo criado todos os dias, ela só aumenta, e aumenta De web, exponencialmente. Né? Eu acredito que isso é a coisa mais empolgante que já aconteceu, e vai ficar ainda mais empolgante com os robôs que estão gerando conteúdo e GPT-2, os algoritmos de inteligência artificial. Por quê? Você deixa de se relacionar só com o conteúdo, mas também com quem publica aquele conteúdo. Então, esse aqui foi o robô tal que escreveu, e esse aqui é da minha marca X. Você aumenta uma pressão muito grande por qualidade. Você precisa ter cada vez qualidade melhor para poder estar na frente. Então, uma tendência muito interessante que eu gosto de falar assim, o futuro disso, eu olho para o New York Times. O New York Times vivia de propaganda há muito tempo atrás. Hoje as pessoas cada vez mais pagam uma assinatura digital de conteúdo. Eu vejo cada vez mais marcas cobrindo esse gap deixado pelas grandes publicações. Agora, você vai ter que se diferenciar, você vai ter que trabalhar mais duro, você vai ter que constantemente evoluir a qualidade. Eu acho que tem um artigo que eu gosto muito, que é o valuation de companhias comparado com quanto tempo o usuário passa naquela companhia por dia. E quanto mais... isso eram estações de TV, alguns veículos de mídia. O cara gasta X horas na CNN por semana, valuation tal. É sobre atrair a atenção, gerar valor para o seu usuário e capturar um pedaço significativo de tempo da vida dele. Eu quero aprender sobre marketing digital, quero me informar e preparar para a próxima fase, eu vou ler o blog da Rock Content, eu vou fazer o curso da Rock Content, e o dia que eu for comprar conteúdo, eu vou comprar de quem? Da Rock Content. Isso vale para todo mundo. Agora, você vai ter power laws nisso. Os caras que conseguirem se posicionar na sua vertical, quem chega mais cedo tem mais chances de ganhar. Você não quer ser o número 73 naquela indústria. Você tem que encontrar o seu nicho e você tem que se tornar uma referência nele. Tem nichos incríveis, inclusive. Você começa nicho, você vai crescendo o seu escopo.
eu não consigo ver eu vejo que o que está acontecendo com todos nós, inclusive comigo, quando eu vou navegar, é cada vez mais seletivo sobre quem que eu vou ouvir, quem que eu vou consumir, onde que eu vou clicar. Legal. Eu acho que isso é bem interessante mesmo, porque agora você consegue até justificar um prêmio sobre o serviço que você está cobrando ainda maior pela qualidade, enfim, segmentar. Isso é legal. Eu ia entrar numa frente aqui, Gustavo, acho que não tem nenhuma pergunta ainda, né? Mas a gente está com essa sessão de Q&A aberta aqui, pessoal. Podem mandar perguntas, mas eu ia pedir para você entrar um pouco em SaaSholic e contar como que foi essa virada de hoje você é empreendedor e agora você começa a investir em startups. E aí, depois de investir em algumas startups, montar um fundo. Tipo, e agora tocar essas duas coisas ao mesmo tempo. Então, conta um pouco dessa virada e o que você está olhando de startups, o que é sua tese, explicar um pouco para a gente. Eu começo, depois vai o Gus? Pode ser. Eu comecei a fazer, acho que a minha jornada com o investimento anjo, sempre prioridade para mim, o foco onde está 95% do meu tempo é a Rock, é a empresa, mas eu sempre gostei muito de ajudar outras empresas e outros empreendedores. Então, quando eu comecei na Rock, eu tive esses 2 angels que eu falei, caramba, esses caras são referências para mim, porque eles confiaram na gente no estágio de altíssimo risco, e todo o foco deles e toda a interação era como que eu posso te ajudar, como que eu posso gerar valor. Eu falei, cara, eu quero pay it forward um dia, quero poder ajudar outras empresas similares. Eu comecei fazendo pequenos cheques uns 4, talvez 5 anos atrás, 100% focado no Brasil. Acho que os primeiros cheques que eu fiz ali foram Construct, MeTime, TeraVoz. Tem várias. Assim, eu fiz um volume alto e me expus para aprender muito, sempre focando em empresas que eu acreditava que eu conseguia gerar algum valor. E algum valor, eu digo, às vezes é falar com o cara uma vez por mês, mas você fala, cara, esses problemas aqui, talvez esse caminho aqui resolve, e estando disponível, porque é uma coisa que eu já fazia, de certa forma, voluntariado. Eu brincava que meu sábado de manhã eu chamava de coauridade, que eu deixava amanhã para caras que... acho que para mim era o teste mais legal, assim, eu chamo do teste de preguiçoso. Quer ajuda? Quero. Me liga sábado, 10 horas da manhã, me manda um invite que a gente troca uma figurinha. Eu fazia isso sem investir nem nada, realmente para ajudar. Comecei a canalizar isso em algumas empresas que eu gostava. E depois eu comecei a conhecer o mundo do Angel List, e aí eu entrei bem cedo nos principais sindicatos, e aí comecei a fazer alguns deals também no mercado americano, sei lá, um deal a cada 2 meses ou a cada mês, um deal pequeno, em empresas de espaços que eu conhecia. E aí, acho que em 2019, tive a oportunidade de, junto com o Gus, a gente lançar um microfundo no AngelList. É um veículo bem pequeno, operado pelo AngelList, mas com vários amigos empreendedores e founders por trás, várias pessoas queridas. E aí a gente começou a fazer alguns cheques de mais volume, um pouquinho menos, quer dizer, menos cheques, mais concentrados, tudo operado pelo AngelList. O Gus é o partner que está tocando o dia a dia ali, na linha de frente com os empreendedores, e eu estou, digamos, no sábado na cauridade e, claro, sempre ajudando no que eu posso. Quer contar um pouco mais aí, Gus? Bora. Então, só como que os caminhos cruzaram. Então, eu trabalhei quase 5 anos na Rock. Então, já conheci o Diego por lá e passei em várias áreas. Então, áreas que foram fundamentais para essa atividade hoje de gestor de fundo.
ter falado e vendido para dezenas, centenas ali de empresas de diversos portes, vender estratégia de marketing de conteúdo. Então, para isso, eu tinha que entender se aquela estratégia entrava na empresa, conseguir fazer a pergunta certa para o founder e ainda, no final, convencer ele a contratar os serviços da Rock. Então, ali eu consegui entender, olha, essa empresa vai voar. E essa estratégia ajuda ele, ou então sugerir, às vezes, outra coisa e tal. Então, eu tinha uma exposição muito grande ao diverso ali. E à medida que a empresa foi evoluindo, eu também fui crescendo na carreira, trocando de funções, e algumas delas foram brilhando, a mosquinha do investimento foi me mordendo, principalmente quando eu estava vestindo o chapéu ali de Corporate Development e Investor Relations. Então, tinha que trabalhar muito próximo ali, seja com o Diego, com o time de finanças, para produzir métrica, como que a gente vai comunicar isso com investidores e afins. E nesse mesmo período também fui sugado ali pelo redemoinho do AngelList, que ele é meio que a porta de entrada padrão para Angel Investments nos Estados Unidos. Então, eu comecei a explorar aquele universo ali, fazer alguns cheques também na pessoa física. Aí foi meio que eu não vou falar que foi coincidência, não, porque tinha muita influência de um com o outro. E o Diego estava começando o SaaSholic, olha, eu estou botando de pé esse fundo, se eu for sozinho ele vai ficar pequeno. Topa ir junto e a gente ir fazendo isso em parceria e fazer algo maior um pouco? E botar o pé na água e dar esse primeiro passo institucional? E, obviamente, topei, foi uma excelente decisão. Aí, cá estamos. Então, hoje eu estou full-time no SaaSholic, saí há uns 4 meses da Rock, porque é isso que é a minha paixão ali. E a gente tanto hoje avalia novas empresas para investir, também ajuda, principalmente ajudas que já estão no portfólio com o que é a nossa expertise operacional, que eu brinco que é até como que a gente conquista os empreendedores é com o que a gente faz e a maior parte dos outros fundos e investidores não tem, que é essa experiência operacional de ter estado no mercado que ele opera, e é principalmente SaaS, e é nas áreas que a gente brilha. Quando eu falo a gente, que é muito eu, o Diego e tal. Então, o Diego ele vai ser modesto, mas ele é bom, desculpa o francês, é bom pra caralho em marketing, no geral, muito, muito bom. E então, essa é uma coisa que alguns papos dele, né, com a empresa e tudo fazem uma diferença absurda. E outra coisa que eu tenho vários anos de experiência é gestão, construção de time de inside sales, seja outbound, inbound, e ter visto e feito isso na pele. Então, eu diria que com essa parte de marketing, vendas e ajudar os founders com o go-to-market, que a gente criou o nosso diferencial e assim que a gente se vende e conquista as boas empresas que a gente quer investir. Mas Gustavo, nessa, assim, como que vocês estão de fundo, né? O que é a tese de vocês exatamente? O que vocês, se fosse falar assim, cara, o que é o molho secreto do SaaSholic para poder acessar bons deals? E como que está indo isso? Ótimo ponto. Que uma coisa que eu acho que eu vou falar tinha até uma frase para mim, a gente investe no que a gente domina. Assim, é business que a gente fala, cara, a gente conhece esse jogo aqui. Porque uma coisa que eu tinha falado até para o Gustavo, eu falei, cara, vocês são tão mineiro que até no jeito de ser de fundo vocês são mineiro, que ninguém ouve falar, do nada vocês estão lá e entram no deal e aparece. Então, como é que vocês, o que é a tese assim, né, Gus, e como que tá o fundo? Tá, então bom ponto. Essa mineirice, nossa, ela era by design, porque a gente rodava o fundo part-time, part-time. Então era à noite e nos finais de semana, porque o full-time é rock. Então a gente não tinha tanto tempo e braço para poder fazer barulho de marketing. E se fizesse, a gente não ia dar conta de lidar com toda a informação, contatos e afins. Então, o molho secreto é muito disso do que o Diego falou, de, olha, a gente escolhe as brigas que a gente vai entrar, porque a gente já quer entrar em briga, ganha. Então, óbvio que não todas vão ser 100% ganhas, mas por reconhecer padrão e entender
aquele universo que a gente já passou na pele, facilita muito a avaliação e a gente consegue ser mais ágil nessa avaliação e, às vezes, também, se tem algum deal competitivo, entrar rápido. Teve um Acho que o ponto... foco, desculpa interromper, Gus, é muito early stage SaaS ou subscription-based business, preferencialmente, e na maioria dos casos, B2B, não puramente, existem algumas exceções, mas muito majoritariamente B2B. Não é uma empresa que, na maioria das vezes, está no estágio ideia, o cara tem os seus primeiros set de clientes ali e ele tem uma estratégia sendo criada para chegar Eu gosto muito daquela série do Jason Lemkin, que ele fala do 0 para 10 clientes, do 10 para o 100, do 100 para milhares. A gente está tipicamente, em alguns poucos casos, no 0 a 10, é raro, mas na maioria ali do 10 para 100 e tendemos a fazer cheque ali na casa de 25 a 100 de dólar. Perfeito. E um ponto da pergunta do Will, que agora eu lembrei, de como que as coisas aparecem. Então, eu diria que a maior parte do deal flow que chega para a gente é, por exemplo, fundos maiores que estão entrando numa empresa early e querem um apoio nessa parte mais hands-on, seja de marketing, vendas, e consegue contar com a gente se a gente entrar com a empresa também. A gente também é convidado várias vezes a co-avaliar empresas junto com parceiros, seja você aí no GV Angels ou outros fundos e veículos, porque como a gente é mais focado em uma tese, as pessoas veem valor nesse tipo de especialização. Então, é uma relação que é ganha-ganha. E até o cheque que a gente faz nesse fundo 1, ele não é um cheque que engole o round todo. Então, nos Estados Unidos e até aqui no Brasil, em Série A, sei lá, em mais late stage, é uma coisa hiper competitiva. Então, o pessoal chama até de sharp elbows. Fica um empurrando o outro daqui e dali, porque todo mundo quer entrar e comer os 20% ali de cap table. Então, não cabe mais ninguém. No estágio que a gente entra e com o cheque que a gente faz, que circula entre 50 e 100 de dólar, normalmente cabe mais gente. Então, chegam convites, a gente também apresenta bons parceiros, bons fundos que tem os skills que vão complementar aquela empresa. Então, assim chega muita coisa e também reputacionalmente. Então, pessoas que a gente já conhece ou que conhece alguém que conhece. Então, vai vindo naquela mineiragem, que nem você estava brincando aí, Will, mas a gente também está com alguns planos interessantes aqui de comunicação, marketing, para engrenar para uma próxima fase do fundo. Vocês investiram em quantas empresas até agora? Velho, eu posso até olhar aqui, se não são 14, são 15. Então, são 14, 15 investimentos de new companies. Dessas aí, eu acho que a gente teve mais uns 3 follow-ons. Então, a empresa estava fazendo outro round, a gente acompanhou com um pedaço, e esse está o tamanho do portfólio aí. Legal. Cara, o que você... Assim, a gente está vendo que o mercado está cada vez mais competitivo para acessar deals, né? E, bom, a gente vai sempre se encontrar olhando deals, provavelmente no mesmo cheque ou no mesmo estágio. O que seriam aí, do lado de vocês, os conselhos para poder atrair empresas interessantes, né? E ver coisas legais antes de todo mundo? Como que vocês estão fazendo? Quer mandar, Diego? Eu mando. Cara, eu não sei se essa é a resposta, porque eu não sei se a gente vê coisas legais antes de todo mundo, mas eu acho que quando é SaaS a gente vê quase tudo. Porque a gente recebe muita coisa nesse espaço e muita... As pessoas procuram ajuda e conteúdo, e a gente tem conteúdo sobre métricas SaaS, sobre como montar um time de vendas B2B, e muita gente chega, assim, e network. O cara de B2B, tipicamente, ele anda com outros caras de B2B, ele pede ajuda para outros caras de B2B e vai passando, assim. Então, eu acho que a gente conseguiu, de forma
pela especialização, receber muita coisa legal e muita coisa que às vezes é legal, mas não está no estágio, etc. Geralmente eles vêm não buscando grana, buscando ajuda, precisa de trocar uma figurinha sobre. Na maioria das vezes, o máximo que a gente consegue fazer é recomendar um material legal, uma referência legal, mas quando é uma coisa que fala, cara, esse aqui é uma coisa que a gente consegue gerar valor e ajudar. Acho que esses são os casos que a gente tende a escolher. A gente é muita coisa, a gente não consegue processar tudo, mas acho que é isso. Não sei se o Gus quer complementar aí. Tá, então eu resumiria o que você falou de escolher a sua fortaleza ali, se especializar nela e martelar sempre no mesmo ponto. Outra coisa que eu traria também para complementar, eu concordo 100%, eu acho que esse é o primário, mas um complementar é você criar uma estrutura que é ágil e que você é desburocrático. Então, o founder, vamos pensar pelo lado do founder. Quando ele está num processo de fundraising, ele está igual numa das antigas, numa micareta. Ele está conversando com todo mundo, está flertando com muita gente. E se você é um veículo que é muito burocrático, dá muito trabalho e exige muito dele, ele vai acabar te despriorizando e isso acaba atrapalhando um pouco o seu deal flow com founders mais requisitados. Então, a gente também é muito ágil nessa tomada, óbvio que não toma decisão no escuro, mas por ser um veículo pequeno, a gente é bem desburocrático, ágil e consegue envolver aquele founder bem e entregar para ele o que ele quer, que é uma resposta, um sim ou não, com uma velocidade interessante. Isso eu acho que é princípio, assim, para a gente, porque você tem que ter conforto e entender quem são as pessoas e qual que é a oportunidade, mas se você tem confiança na oportunidade e confiança no time, dá um sim rápido e sem burocracia. A gente já tomamos decisão de investimento com altíssima qualidade em menos de 3 dias. Porque o cara era um second-time founder, ele trouxe uma tese que era quase que óbvia para a gente. Falou, cara, qual que é o termo? A gente está dentro, a gente em 2 dias estava dentro ali e usamos tudo do jeito mais simples possível, porque não dá para operar. Você tem que criar sistemas de escala quando você está em early stage, né? Então, nossos são conteúdo, acho que é um sistema de escala, contratos padrão, a gente usa Safe, que é a term sheet do Y Combinator. O contrato do Y Combinator padrão, então a gente não precisa explicar, não tem customização, é extremamente justo, e eu diria até founder friendly. Ninguém nunca vai ter problema porque receber investimento em uma safe, pelo menos eu não vejo. É raríssimo. Comparado com instrumentos mais tradicionais, não tem muito, nem negociação de contrato. É safe padrão. Eu acho que esse tipo de coisa, a gente usa a plataforma do AngelList, então tudo é operado por eles, a parte de compliance é por eles. Então acaba que o tempo nosso ele está em triar e suportar os caras que a gente acredita que consegue ajudar. Massa. Mas nesse ponto, o quanto que você é diligente nos seus deals, né? Porque no deal que você... Esse é um ponto legal de explorar. No dia que você tomou uma decisão em 3 dias, como que você garante, putz, será que eu olhei tudo que eu tinha para olhar ou não, né? Porque eu imagino que o mercado ele fica cada vez mais líquido e mais rápido. Então, a gente conhecia o CEO... tiram vantagem disso. A gente conhecia o CEO, ele já tinha feito e vendido outra empresa. Ele veio com uma tese que a gente, num espaço que a gente conhecia e que a gente gostava. Falou, cara, estamos dentro. Só o tempo que você levar para incorporar, a gente está dentro. Então, não é tudo que é assim. Tem exemplos que são pessoas novas que a gente
conhece, mas veio com um strong referral. Tem um caso que eu acho que é muito legal, não vou falar qual que é a empresa, mas era um espaço que eu estava procurando uma oportunidade no Brasil há muito tempo, muito tempo. Eu vi a empresa no LinkedIn, só que eu tinha chegado tarde demais. Falei, nossa, a gente chegou tarde aqui, porque ele já tinha fechado o angel round dele. E aí a gente gostava tanto e gostou tanto do founder que a gente entrou, depois viu uma secundária. Tem uma pequena secundária aqui, a gente entrou. É bem um approach bem customizado e único, mas acho que isso que é o que é legal. Teve um deal que vocês fizeram? Desculpa, pode falar. Eu contei na sua pergunta da diligência. Então, pelo fato de a gente estar investindo em early stage, tem coisa que a gente tem que ser hiper diligente. Então, um exemplo, a qualidade do time fundador. Isso a gente tem que ser hiper diligente. Ou então, o mercado que o cara está inserido. Então, a gente tem que ser hiper detalhista. Mas tem outras coisas que, sendo muito franco com vocês, não adianta a gente tentar ser perfeccionista em tudo se a gente tem uma janela de tempo limitada. Então, se eu vou olhar, por exemplo, o modelo de negócio do cara, quando ele está acabou de lançar o produto, o modelo de negócio do cara não está prevendo tal e tal coisa dali 2 anos. Pô, bicho, daqui 2 anos essa planilha não vai valer nada. Então, eu tenho que pegar muita premissa do mercado, aquilo resolve uma dor, essa empresa vai parar de pé com os economics e não ficar sendo hiper detalhista em coisas que quem tem que se importar é o investidor de série B. E quando chegar a hora da gente polir esses detalhes, a gente vai ajudar. Mas no começo tem que botar um negócio de pé mesmo. Uma coisa engraçada é que no estágio que a gente está, assim, uma conversa que eu tive que eu acho que ilustra bem. O cara virou e falou assim, porque todo mundo que eu fala que eu ainda não montei a minha máquina de vendas, e enquanto eu não montar, eu não deveria levantar. Eu falei, cara, é difícil montar. Como é que o cara está esperando que você já tenha uma máquina? E montar a força de vendas é caro. Como é que você espera que o cara tenha uma força de vendas montada se ele não tem a grana? E eu falei, cara, e é um problema fácil de resolver, não é um problema de outro mundo, assim. Melhores práticas usadas o tempo inteiro, reforçadas, acompanhadas. Então, eu acho que os motivos pelos quais a gente geralmente diz não são extremamente diferentes dos nãos que eles ouvem. Os motivos pelos quais a gente diz não é assim... não conseguimos gerar valor para você e não vemos a gente conseguindo te ajudar. Talvez você vai precisar de mais ajuda, que a gente tem tempo para te ajudar, então talvez a gente não seja o cara certo. Não gostamos do espaço, do modelo de negócio. Esse eu acho que é o único que é comum, mas acho que eu nunca virei para o empreendedor Diego e falei assim, cara, o seu TAM é muito pequeno. Cara, eu acho que TAM é uma coisa que cresce. Olha, os fundamentos do seu negócio mostram padrões que a gente conhece, mostram. Então, o trabalho do fundador é esticar o TAM dele todos os dias. Então, eu acho que tem uma pegada um pouco diferente nesse quesito. Teve um dia que vocês fizeram que a gente viu e passou por motivos, né? A empresa, né? Que não vou falar o nome, mas a empresa estava na Colômbia. E era um espaço que para a gente parecia ser interessante, mas os motivos que a gente acabou passando o deal foi, cara, não tinha muita coisa pronta, e a gente meio que refutou, assim, será que pelo deal estar na Colômbia, a gente está acessando um deal bom, sendo que o nosso, talvez, diferencial, ele está no Brasil porque a gente tem um histórico no Brasil. E aí, a reflexão que eu queria fazer com vocês fizeram outros deals além desse fora do Brasil, né? Tipo, como que você consegue acessar deals bons fora do Brasil? Ou qual que é a proposta de você para garantir que você meio que tá bebendo água fresca, tá tentando fazer água legal, tendo construído um histórico no Brasil, né? Porque o dinheiro está aí para todo mundo, né? Então, por que o founder vai pegar o dinheiro de um fundo de pessoas no Brasil versus nos Estados Unidos? Aonde que você vê o SaaSholic entrando e o que é o grande diferencial aí para poder ver coisa boa?
Tá, deixa eu pegar Gus, conta essa história aí, que essa é super, super interessante, eu acho. É boa. Então, esse da Colômbia especificamente, o primeiro, ele chegou para a gente via indicação da empresa que mais performa no nosso portfólio. Então, a gente tem uma empresa que está marcada 30, 40 vezes ali, e ele falou, olha, esse cara veio conversar comigo aqui, pediu um benchmark, e ele falou que vai levantar a capital e está numa rodada que seria interessante para vocês. Estavam muito no comecinho. E o modelo de negócio é muito similar ao dessa empresa brasileira, que a gente já investiu desde o comecinho, acompanha e ajuda para caramba. Então, bora lá, vamos conversar com os colombianos. Aí, no papo com os colombianos, foi entender time, mercado, e tipo, fazer a análise do mercado é difícil, por não estar lá e não ter todo o tempo do mundo para virar um expert em Colômbia. Mas, então, num primeiro momento ali, o primeiro cheque dos caras, a gente não entrou. A gente passou, porque não tinha nada ainda, só tinha um PowerPoint. E era num mercado que a gente não dominava. Só que ali, 6 meses depois, a gente continuou acompanhando, ajudando os colombianos, e o bicho estava crescendo, e a gente foi criando mais familiaridade com a diferença do mercado Colômbia e o mercado Brasil. E, nesse caso, o da Colômbia parece ainda mais sexy que o do brasileiro. Então, eles estão, sei lá, uns 2, 3 anos atrás na maturidade de mercado que o Brasil está. E então foi assim que surgiu o relacionamento com essa empresa, por já conhecer por dentro como que esse mercado funcionou no Brasil. Então a gente brinca até que eu sou o cara do futuro. Então eu vi no Brasil o que vai acontecer na Colômbia daqui uns 2 anos ali. E é batata. É igual observar Estados Unidos, vai acontecer no Brasil, depois o Brasil vai Latam, óbvio que com algumas diferenças. Um outro deal que a gente fez também internacional, então, só um disclaimer, a maior parte dos deals são brasileiros, viu? Então, é onde a gente tem um deal flow melhor, a qualidade é muito maior. Então, são mais excepcionais os gringos, apesar de a gente falar... Antes de você mudar, eu acho que... só fazer um comentário sobre esse. Eu acho que é um exemplo do que a gente falou de reconhecimento de padrão, assim. Era uma área que a gente já estava olhando, a gente já tinha tido algum sucesso, na verdade, tinha tido um sucesso legal no investimento anterior. A gente falou, a gente conhece e consegue ajudar. E o Gustavo estava ativamente olhando para esse espaço no Latam. Assim, não é uma coisa... pintou aqui, a gente estava mapeando. Então, eu acho que... Não sei se acertamos ou erramos, acho que depois a empresa fez um pouco mais, mas tem uma história muito longa antes de pensar em sucesso. Talvez vocês estejam certos de terem passado, mas o nosso processo foi quase que estamos procurando uma coisa muito específica, achamos, né, Gus? Exato. Repetir a historinha ali. Legal. Aí uma outra dinâmica aí, Will, que muda muito, o investimento é um marketplace para você poder vender, listar o seu negócio digital. Então, é uma plataforma com... O TAM desse mercado é absurdamente alto, era uma coisa que o Diego já era cliente, e então já ficava na cola do fundador da empresa, acompanhava. Surgiu o round, a gente foi atrás. Então, também era algo que a gente já estava próximo, já era cliente, e não só porque queria investir, mas porque o produto é muito bom, e a gente fez a oportunidade caber a gente ali. Então, falar que a gente tem uma estratégia, sim, de geração de oportunidades para fora do Brasil. Então, por exemplo, o nosso portal de conteúdo, a gente virou ele para inglês já tem 2 anos já. Então, não tem mais nenhum conteúdo sendo produzido em português, porque a gente acredita que o cara a maior parte dos empreendedores de altíssimo nível e de velocidade de crescimento, hoje já vão conseguir consumir esse conteúdo. Então, a gente consegue comunicar com esse público no Brasil, e esse mesmo público em outras geografias também tem esse skill, que é o inglês para consumo de informação. Então, é assim que a gente está gerando um bocado de deal flow em outras geografias, e criando marca e gerando essa confiança
com investidores. Isso é bem legal. Isso é bem legal. É basicamente o marketing de conteúdo para a geração de deal flow, né? As técnicas da Rock para essas roles. Isso é bem interessante. Acho que um outro que é legal também, Gaz, que é uma coisa assim, a gente não é muito comum nesse quesito, e eu acho que talvez seja uma coisa que é legal sobre o que a gente está fazendo. Um é o Pi, que a gente conhece, que tem 2 casos de sucesso muito pesados no currículo. Fala, estou começando algo novo. Cara, estamos dentro. Porque você sabe, o cara já fez 2 vezes. Você sabe que você tem que tá acompanhando ali e óbvio, olhamos e falamos, cara, esse caso é um caso de uma plataforma para developers. Eu gosto de programar um pouquinho. Falei, caramba, a tese é fascinante. E é early stage, o produto ali tá começando, está em validação, a monetização e o price estão longe de onde vão ter que estar no futuro para o negócio dar certo, mas, cara, é um problema e uma oportunidade que são interessantes, grandes. Eu acho que muita gente acaba vetando esse tipo de oportunidade, porque alguns fundamentos não estão lá. Então, esse pricing nunca vai funcionar. E você sabe disso, nunca vai funcionar. Mas só que o cara vai corrigir isso. O lance tem gente amando o produto e tem tração. Diego, o que você acha que te ajudou, né, de anjo para virar VC, de founder para virar VC? Porque acho que são formas de pensar diferentes. De founder, óbvio, de anjo é uma forma, de VC é outra. Se você fosse encaixar, eu nem o que me isso aí te ajudou? considero VC, assim, eu acho que eu sou um anjo que fez mais coisas. Acho que talvez um dia eu acho que o Gus que a gente está fazendo ali com o SaaSholic, acho que pode um dia se tornar um brand nesse espaço. Mas o que me ajudou, eu acho que eu sou founder e eu já passei muito pelo lado de tomar portada, de ouvir feedbacks, em alguns casos até nonsense, assim, de expectativas que talvez não condizem com o estágio ou preocupações que poderiam fazer sentido talvez em outro estágio e eu acho que isso criou empatia. É uma coisa que as pessoas, elas sabem, a gente sabe muito bem o que é a vida deles e como é que é aquele dia a dia ali. É difícil no começo, eu brinco que é cobertor pequeno, né? Você cobre a cabeça, descobre o pé. Então a gente tem muita empatia com isso. Acho que é um aprendizado que eu tive na Rock e que eu acho que se aplicou muito simplicidade contratual, usar padrões da indústria para tudo. Eu sempre recomendo, porque a não ser que você seja um founder, sei lá, às vezes você é advogado, founder, cara, se você não usa os padrões, senão você vai se enroscar. Quando você se vê negociando um contrato muito complicado, você fala, putz, eu não tenho nem condição de estar do outro lado dessa mesa. No meu caso, várias vezes eu toparia, não só toparia, mas já topei. Falar, cara, prefiro um valuation menor, play vanilla, regra clara, jogo simples. Porque quando você começa a complicar demais nos termos, para você como empreendedor ali que está do outro lado, você fica meio até perdido, sabe, cara? Você pode estar super bem assessorado, a gente tem ótimos advogados, mas acaba virando uma técnica que tira o brilho do cara. Se o cara é bom em fazer aquele business, em construir aquele produto, ele não é bom em negociar contrato. Então, quando você dá para ele uma experiência padrão nisso, ele fala, caramba, esse cara entende o que a gente está fazendo. Então, eu acho que a gente sempre trouxe muito isso. Eu acho que eu diria que 100%, se não for 100, 90% dos cheques que ele já fez é safe. É safe, como a gente só faz safe. Não estou falando que é o melhor formato do mundo e que todo mundo deveria fazer, longe disso. Mas eu acho que a simplicidade dá muito
empatia com o founder, sabe? E só uma dúvida rápida aqui. Quando vocês investem no Brasil, vocês utilizam Safe também? Eu vou deixar o Gustavo responder, mas eu acho que a grande maioria das transações que a gente fez foram em offshore. No Brasil, a gente não tem nenhum investimento direto aqui. Os que a gente fez, a gente teve que fazer uma criatividade contratual e instrumento e tal, e dá um trabalho danado, e a gente evita ao máximo. Mas entrando aí na linha do Safe, usar documentos de padrão da indústria, tem uma outra beleza também, é que você está fazendo com que a empresa seja facilmente investível para quem vier depois de você. Então, se a gente usar um modelo criativo, novo, para investir naquela empresa, na hora que a empresa estiver buscando outro round de investimento, o próximo investidor vai perguntar: já levantou dinheiro? Já? Quanto? De quem? Quais termos? Um contrato de mútuo esquisito do Sasholic. Aí ele vai ter que gastar com advogado para ler o mútuo esquisito, aí ele já fica, não, o custo para executar esse deal é muito alto. Logo, eu vou ter que espremer essa empresa no valuation mais, vou ter que espremer em governança, e você acaba quebrando o brinquedo muito antes da hora. Então, desculpa o francês novamente, não cagar o cap table é uma coisa que para a gente foi fundamental, a gente já começou fazendo isso, que a gente vê que a empresa fica mais ágil de rodar, mais ágil de levantar fundos se ela precisar no futuro também. Uma coisa que eu acho que é legal, por exemplo, falando de Safe, mas de usar instrumentos simples e padrão. Acho que existem outros, não é o único, é o que a gente é mais familiar e acho que é o que ganhou mais popularidade por causa do Y Combinator. Mas, independente disso, a beleza para mim de usar um instrumento padrão é que muitas vezes você está abrindo para o cara ali. Fala, cara, eu preciso levantar 300. Você não precisa fechar todos ao mesmo tempo. Então, cara, estou colocando 50, o cara já tem os termos, ele sabe que todos os próximos angels vão entrar direitinho, nos mesmos termos, fica tudo limpinho. Se ele tiver que assinar fazer um contrato diferente com cada um, não anda. Ele não vai dar certo. Então, muitas vezes ajuda o cara a abrir uma série de captações ou de oportunidades por ter já o padrão que ele acredita ali. E eu digo, assim, o Safe ele é extremamente founder-friendly. Assim, é limpo. O investidor está protegido, mas o cara não vai ter dor de cabeça. Boa. E a gente tinha tido uma conversa sobre portfólio. Como é que está indo o portfólio de vocês? Assim, não sei se o do Sasholic já dá para ter uma ideia, mas, por exemplo, o Diego, que já investe há mais tempo, você acha que já segue um caminho de um power law, assim, tipo, alguns deals são muito bons, outros pagam a conta e você já está percebendo essa estrutura ou ainda está meio que no meio do caminho? Cara, acho que os retornos que eu tô tendo nos meus cheques pessoa física iniciais, eu comecei há uns 4, 5 anos atrás fazendo cheques pessoa física e depois comecei a fazer tudo via Sasholic. Acho que de total eu participei aí, acho que 88 deals, contando os dois, e as empresas da primeira leva já estão amadurecendo relativamente rápido. Assim, acho que eu já retornei o principal com uma certa folga investido, portfólio marcado a 12x, uns exit para Twilio, Dropbox, McDonald's, Segment, muita coisa legal ali nesse portfólio. Interessantemente, eu tenho um portfólio mais fragmentado nos Estados Unidos e concentrado no Brasil. O portfólio Brasil arrebenta, curiosamente, quer ver? Deixa eu pegar aqui. O portfólio Brasil ele está marcado a 13 vezes capital investido.
Os Estados Unidos é 2,5 vezes o agregado. Então, assim, claramente a gente tem um edge de conhecimento sobre a oportunidade local. Acho que os meus cheques pessoais estão em mais ou menos 12x, o capital originalmente investido retornou uma vez, pouco menos de 1,5 vezes do principal, e aí eu reciclei e segui investindo. E aí que entra o SaaSholic também, que é os retornos e investir no SaaSholic. E aí, o Gus, quer contar um pouco de como é que estão os resultados aí? SaaSholic. Então, abrindo um pouco sem arrumar problema. Então, a gente tem 2 anos de fundo. Hoje, em termos de marcação do capital investido, está marcado a 2,9, então o MOIC ali. Nenhum desses está líquido, não. Então, é tudo marcação com o último round que a empresa levantou aberto. Então, está 2,9 do investido, o IRR tem até que calcular com a data de entrada do capital, mas deve estar batendo uns 70% de IRR ao ano. Mas, ainda assim, sendo muito franco, são retornos ali não líquidos. Papel. Papel. Dinheiro de festa de fim. E isso a gente espera, a gente vai esperar e surfar nos nossos winners no fundo. Então, que nem a gente está falando de 3x, tem claramente uma empresa que puxa muito para cima, tem outras 3, 4 que puxam bastante para cima, e o restante está ali próximo, então ainda não levantou mais round, o que não é ruim. A gente vê empresa que está crescendo e não precisa de caixa, mas se você olha, essa empresa está mandando mal, não levantou mais dinheiro. Não, ela está ótima. Ela não está diluindo a nossa participação, está lindo. Continue assim. E o horizonte de investimento em VC, igual todo mundo aqui já sabe, é um horizonte de longo prazo. Então, a gente espera que esse número continue esquentando e crescendo, porque a nossa estratégia foi fazer um fundo pequenininho, no fundo 1, então ele é minúsculo, e tem $1,5 milhão, porque a gente queria colocar o pé na água e a gente espera ter um retorno estratosférico daqui a 8 anos, quando bater os 10. E eu diria que a nossa filosofia é dar um passo do tamanho da perna. Então, o próximo movimento do SaaSholic é continuar sendo um fundo bem exclusivo e ter as pessoas próximas da gente que agregam valor para o portfólio. Isso foi fundamental. Então, muito desse resultado das empresas ali é das conexões que a gente fez com LP, com a empresa certa ali. Então, isso é fundamental para a gente continuar crescendo essa qualidade da base de LPs também. Pô, uma coisa que, desculpa, só um ponto, que você perguntou sobre Power Law, e acho que nos 2 casos que a gente mencionou, é surreal, tanto que o Power Law é poderoso. Eu estava olhando aqui o meu, tanto em SaaSholic quanto no meu portfólio das antigas, digamos, as empresas que estão mais na frente, top 1, 60% do retorno. Top 5, uma empresa, 60% de todo o retorno do portfólio. Top 5, 85%. 85% vem de 5 empresas de 80. Sim. Entendi. É impressionante, E você vê que elas vão amadurecendo, aí você começa a ver o ganho. Quando você está em early stage, o ganho que você tem na primeira tende a ser muito maior do que nas posteriores. Assim. Ele tende a dar um salto muito grande, rápido ali. Pô, a gente está chegando aqui no final. Acho que a pergunta que seria legal é, Diego, né? Se você estivesse dando um conselho aí para você como founder e você como anjo, olhando que tudo aí que vocês fizeram, porque a gente sempre tem uma métrica aqui que é tipo assim, eu olho para o founder e falo, cara, eu preciso entender se seu negócio vai sair de 0 a 100 milhões de receita ano, senão ele não vai ser grande o suficiente. E a Rock acho que já passou de 100 milhões de receita ano. Então, nessa experiência sua, o que seria a dica para founder e depois a dica para anjo, né? O que não fazer de cagada? O básico, óbvio, não vai dar para cobrir tudo, é impossível, mas acho que isso é um bom fechamento. Cara, para founder, é bem difícil. Assim, escolhe
Eu acho que talvez a melhor dica que eu posso dar entre naquele modelinho de negócio seu que você vai usar, seja um marketplace, seja SaaS, e vai apertando parafuso todo mês, todo trimestre, e essa melhoria contínua que define se você vai chegar em 100 milhões, 200 milhões ou 10 milhões. É a sua execução em continuamente melhorar isso. Em vários casos, isso é mais importante do que uma boa ideia ou que o seu TAM. Eu brinco que os bons founders, eles escalam o TAM deles e eles vão colocando coisa do lado e crescendo, e ele acha o caminho dele. Se você tiver essa disciplina, acompanhar e for apertando esses parafusos, é uma questão de tempo. Alguns vão demorar mais, outros menos, mas o 1% melhor ali sempre faz muita diferença. Eu acho que para o Angel, assim, eu diria, se preocupe muito com a qualidade do talento que você está investindo, seja extremamente empático com as restrições e os desafios que ele tem ali, procure gerar valor em cada interação. Assim, uma coisa que eu acredito muito, eu acho que eu falo com umas 3 empresas por mês e meia horinha para conhecer o primeiro papo ali, o primeiro filtro. E eu falo, na maioria das vezes, eu falo, cara, infelizmente não dá, não rola, não é a coisa por causa de algum motivo, mas eu sempre tento gerar algum valor para aquele cara. Cara, se é uma coisa que eu consigo, senão acho que a resposta é, infelizmente eu não vejo a gente conseguindo gerar qualquer valor para você. Mas outro dia eu estava olhando um e-mail de feedback que o Gustavo mandou para um carinha que tinha um business super. Eu falei, putz, o cara fez uma tese de MBA aqui para o cara que ele está passando. Acho que isso, para mim, é o conselho que eu daria para quem está querendo investir ou quer angel. Acho que crie valor para o cara, faça ele querer o seu dinheiro, não só... faça ele querer você e não só o seu dinheiro. Boa. Bom, acho que foi um masterclass aí, né? Acho que logo menos deve ter a IPO da Rock. Não sei se, se não vou, em algum momento vai ser. Ainda faltam uns bons anos. Mas parabéns aí pelo negócio, valeu pela abertura. Acho que a gente não tem mais pergunta aqui no Q&A, mas deu para explorar muita coisa. Espero que vocês tenham gostado aí, pessoal. E Diego e Gustavo, cara, o GBNs vai estar de portas abertas aí para fazer negócio. A gente já tentou ali um negócio, uma coisa ou outra, bateu na trave, não foi, mas vamos falar, vamos conversando. Valeu aí pela ponte, pessoal. Obrigado. Valeu pelo convite. Obrigadão, obrigado pelo convite. Boa noite, todo mundo. Valeu. Tchau, pessoal. Obrigado. Falou, pessoal. Boa noite.